Fala aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero trazer um assunto que é um pouco delicado para mim e provavelmente para muita gente, que é sobre o passado e procurar entender se o passado está sendo um professor na nossa vida ou o nosso vilão que aprisiona a gente de viver o presente. Quantas oportunidades eu, você e várias pessoas já deixamos de aproveitar, já deixamos de abraçar por conta do passado. Porque lá atrás a gente fracassou em alguma coisa, lá atrás a gente tentou algo e não deu certo. E isso impediu da gente seguir e aproveitar uma oportunidade do hoje. E muitas das vezes, cara, isso é uma mágoa, isso é uma situação ruim, uma tentativa, um relacionamento que você tentou e não deu certo. E você colocou na cabeça que isso é a sua realidade. E tudo que acontecer na sua vida daqui para frente vai ter o mesmo resultado que você teve lá atrás. E isso para mim e a maioria das pessoas é o normal. A gente vive preso ao passado, vive preso a uma situação que já passou e que a gente acaba se definindo por aquilo que passou. Vou citar um exemplo do que aconteceu comigo. Em 2019, eu recebi uma oportunidade de morar fora, aqui no Brasil mesmo, lá em Macapá, e essa oportunidade acabou que não deu certo. Eu fui, larguei meu emprego aqui, fui para lá, não deu certo, acabei voltando. E por conta disso, surgiram outras oportunidades depois, de eu ir embora do país, de eu ir embora para São Paulo, e eu nem arrisquei, cara. Falei, não deu certo aquela vez, então essa vez agora também não vai dar. Como diz aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Eu nem arrisquei, porque se tinha dado errado lá, ia dar errado agora. E isso pode ter me impedido, cara, de viver uma experiência muito boa na minha vida. Como a vida ela é incerta, nada me garante que daria certo. Mas poderia ter dado e eu não fui por um certo medo, por estar preso a algo que me aconteceu no passado. E nesse caso, para mim, o passado ele me aprisionou, né? Não arrisquei. Graças a Deus, né, trilhei um caminho diferente. Estou muito bem hoje aonde estou, né, sempre buscando melhorar. Mas a gente também não pode ficar preso ao que poderia ter acontecido. Que a vida ela acontece hoje, né? Não acontece amanhã. E o que já passou, passou. E esse tema do passado veio mais forte essas 2 últimas semanas. Que para quem não sabe, eu me batizei na Igreja Católica, estou na catequese, falta ainda a primeira Eucaristia e Crisma. E tinham acontecido algumas coisas negativas no meu dia, assim, na minha semana. E eu estava tão preso e tão focado no que aconteceu que eu não estava nem feliz por estar batizando. Porque agora, depois de adulto, eu escolhi ir à catequese, eu escolhi me batizar. Então foi muito doido porque, cara, as coisas ruins que me aconteceram estavam me privando de aproveitar as coisas boas que iam me acontecer e que estavam me acontecendo. E aí eu acabei, cara, caindo nessa ideia de que, já passou, realmente foi algo que, né, me chateou, mas tudo bem, cara, vamos olhar pra frente, né? Vamos ver o que está acontecendo agora, vamos ver o que vai vir na frente, no futuro, e aprender a lidar com isso. Aprender a deixar o passado no passado. Porque eu não digo, não estou gravando esse vídeo aqui cagando regras de que eu sei de tudo. Isso são problemas que eu tenho no meu cotidiano, entende? Isso são coisas que me acontecem no dia a dia. Então, assim, é algo que eu cheguei à conclusão de que o passado ele era mais um vilão do que um professor, né? Que ele me deixava preso lá. E isso aconteceu no meu relacionamento, isso aconteceu com o meu relacionamento com a minha mãe. As coisas que ficaram no passado, às vezes me prendiam de aproveitar o novo, de aproveitar o agora com essas pessoas, com amizades. E isso desencadeia vários problemas, né? Inclusive um deles é a depressão, né? A depressão geralmente você sofre pelo passado e a ansiedade você sofre pelo futuro, né? E deixa de viver o presente. Então é muito doido a gente se limitar, a gente se definir por algo que passou, né? Tem muita gente que se
pega um erro, por exemplo, que cometeu no passado e acha que isso vai definir a pessoa pro resto da vida. E não é bem assim, cara. Não é bem assim porque você não é o seu passado. As pessoas mudam, as coisas mudam, os relacionamentos mudam. Então, se você se definir por algo que já passou, talvez você queira mudar, talvez você queira viver algo novo e tá tão preso a essa identidade que você criou, que na real ela nem existe mais, que você deixa de viver e deixa de aproveitar. Não tô aqui falando que a vida é uma maravilha, um mar de rosas, mas você deixa de aproveitar as coisas do dia a dia, do seu cotidiano, de um bom relacionamento no trabalho, com sua namorada, seu namorado, sua esposa, seus filhos, porque isso que já passou ficou lá atrás. Isso não define quem você é. Eu cito esse exemplo porque eu venho de uma família de pessoas mais velhas, né? Eu fui criado por pessoas mais velhas, daquelas pessoas que seguiram uma vida e hoje em dia não dão um braço a torcer, por mais que já não pensem como antes, mas estão tão presas ao passado que isso impede delas de concordar com algo, de elogiar algo, de viver algo. E isso é muito doido, cara, ao mesmo tempo que é meio assustador na real, porque imagina só viver escorado numa identidade que não te pertence mais. Isso é muito bizarro. E nessa semana que eu tava bem pensativo nas coisas que tinham me acontecido e estavam me impedindo de ver as coisas que estavam acontecendo e que iam acontecer, foi muito doido porque no dia do meu batismo, né, foi uma missa muito bonita. Minha mãe tava, minha tia, minha namorada, o marido da minha mãe. E aí por um momento, cara, ali eu estava realmente presente naquilo, né? Eu já gravei um vídeo sobre redes sociais e o tanto que isso tira a gente do presente, mas naquele momento foi como se nada tivesse importância do que passou, do que estaria por vir, porque ali era o lugar onde eu queria estar, eu escolhi estar ali, né? E desde então eu tenho tentado pensar dessa forma, sabe? De que o Lucas já deu muita cabeçada na vida, já errou muito, já teve algumas atitudes assim, que eu achava que aquilo me definia. Ainda vou errar muito, tenho 27 anos e a vida é sempre uma eterna busca da sabedoria, né? E no meio disso tudo a gente acerta e erra e tudo bem, mas que eu tô aprendendo a deixar o Lucas do passado no passado e usar as referências boas, as amizades que eu fiz, as coisas boas que eu tive para me guiarem para o futuro e para que eu viva o presente. Porque eu já citei em outro vídeo aqui que eu era uma pessoa um pouco arrogante, um pouco não, eu era muito arrogante. E se eu tivesse me prendido nisso, talvez hoje eu estaria dando cabeçadas que eu dei lá atrás, como por exemplo a arrogância, como por exemplo a prepotência talvez. Então o auto-perdão, o autoconhecimento me permitiu deixar essas coisas lá e permitiu dar oportunidade para o novo Lucas nascer todos os dias. Então eu me permito mudar de opinião, eu me permito mudar de crença, eu me permito viver as coisas porque eu não estou preso mais em... A gente está preso sempre em algumas coisas, mas nessa questão de identidade eu não estou tão preso mais. Então se hoje eu penso A e amanhã eu ver alguma outra forma de pensar e chegar à conclusão de que aquilo faz mais sentido, não tem problema mudar, cara. Você não vai perder sua identidade por isso. Que a gente acaba sempre, às vezes, vivendo para agradar as outras pessoas ou para agradar alguém que você foi, que você não se permite nem de mudar de opinião, com medo de se perder, sendo que na real você já está se perdendo, né? O último vídeo que eu gravei aqui tem uns 15 dias, mais ou menos. Ainda é meio difícil gravar vídeo pra cá. Por mais que eu tenha uma certa facilidade em falar com a câmera, ainda é difícil sentar aqui e fazer, né? Eu transpiro muito, eu fico muito nervoso. Mas é algo que eu estou deixando no passado. Que eu julgava e zoava as pessoas que faziam esse tipo de coisa, né? Então deixar isso lá atrás do Lucas arrogante ainda é um pouco difícil. Então às vezes eu sinto vergonha, às vezes eu sinto que eu não devia estar fazendo, que eu devia parar. Mas eu tô sempre aqui brigando com a resistência e pegando as coisas boas do Lucas lá de trás, que desenvolveu uma boa oratória, que quebrou a cara. Então hoje em dia eu consigo usar essas ferramentas e deixar essa arrogância que ficou lá atrás. Mas ainda é difícil, cara, não vou mentir. Tá aqui, se expor,
É difícil. Mas é isso. Eu acho que esse vídeo ficou bem desconexo, assim. Eu não sei nem como é que ficou para editar isso amanhã. Espero que tenha feito algum sentido. Se não tiver feito, me perdoe, esse vídeo vai pro ar do mesmo jeito. Mas que eu espero ter sido claro e tenha conseguido fazer algumas conexões, né? De que o passado te impede de viver o hoje e de que você não precisa estar preso numa identidade que não te pertence mais. Eu acho que é só, cara. Eu vou ficar por aqui. Te desejo uma boa semana, um ótimo dia. Te desejo um bom feriado, que tô gravando isso aqui um dia antes do feriado de Dia do Trabalhador. E é isso, cara. A vida pode ser bela, basta a gente viver o momento presente. Se você acredita em Deus, fica com Deus. Se você não acredita em Deus, fique na paz. Momento ASMR.